Sequências da atividade 1, aulas 13 e 4, números reais. Página 61, exercício 1. Das afirmações a seguir. Primeira, o conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais positivos e negativos e também os números representados por frações? Então, o conjunto dos números inteiros, eles são representados apenas pelos números negativos e positivos. As frações já pertencem ao conjunto dos números racionais. Então, essa afirmação aqui é falsa. Afirmação 2. Os números irracionais são aqueles em que a representação decimal é finita ou infinita e periódica? Falso, porque os números irracionais são o decimal infinito e não é periódico. As dízimas periódicas pertencem aos conjuntos dos racionais. Então, a afirmação 2 é falsa. 3. Os números reais representam a união dos conjuntos dos números racionais com os irracionais. Então, a união dos racionais e os irracionais formam o conjunto dos números reais. É verdadeiro. Então, qual é a alternativa correta? Apenas a 3 é verdadeira. É correta, aliás. Continuando na página 61, exercício 2. Observe os números do quadro abaixo. Indique qual deles pode ser chamado de racional e qual pode ser chamado de irracional. Então, 2,1, ele é racional, porque ele é um decimal exato. Raiz de 7... ele é irracional, porque é uma raiz não exata e o resultado dessa raiz não pode ser escrito na forma de fração. Então, o número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. E essa raiz não é possível, então ela é irracional. Aqui é a mesma coisa, quando tem uma raiz não exata, sempre será irracional. 11/7 já está escrito na forma de fração, então ele é racional. Número 3 é um número inteiro, é um número natural, então ele é um número racional. Π/2, π também é um número irracional. Menos 2 é um número inteiro, então ele é racional. 0,78, 78, 78 é uma dízima periódica. Uma dízima periódica pode ser escrita na forma de fração, então ela é racional. Menos 1,5 também é racional, porque é um número que pode ser escrito na forma de fração, é um decimal exato. Página 62, exercício 3. Utilize uma régua e esboce uma reta numérica, em seguida represente os números. Então, primeiro, 2,1. Então, 2,1, aqui está o 2. Então, 2,1 aproximadamente aqui nesse espaço aqui. 11/7. 11/7, 11 dividido por 7 vai dar 1,5, 7 vai ser um decimal, um número decimal finito aqui, tá? Porque tem vários números depois da vírgula. Então, ele vai ficar depois do 1,5, vai ficar aqui mais ou menos. Menos 2 já está aqui. A raiz de 7 é aproximadamente 2,6. Então, a raiz de 7 vai estar aqui, ó, depois do 2,5, 2,6. Menos 1,5 aqui. Aqui vai estar menos 1 aqui, menos 1,5 aqui. A dízima periódica 0,43 vai estar antes do meio, aqui, 0,43. Menos 1 dividido por raiz de 2 vai dar aproximadamente menos 0,7. Então, vai ser aqui, menos 1, nesse espacinho aqui. Negativo, aqui é menos meio, menos 0,7 para cá. Π/3 vai ser 3,14, que é aproximadamente 3,14 dividido por 3. Vai ser depois do 1, então vai ser 1,04, vai ser mais ou menos aqui. Então, a configuração vai ficar desse tipo aqui. Página 62, exercício 4. Considerando os números 2,1, 11/7, menos 2, raiz de 7, menos 1,5, 0,43, menos 1 dividido por raiz de 2 e π/3, qual é o nome que pode ser dado a todos esses números? Então, aqui nesse conjunto aqui tem números racionais e números irracionais. Então,
a reunião de todos esses números pertence ao conjunto dos números reais. Então, todos esses números aqui são números reais. Página 62, exercício 5. Indique entre quais números inteiros consecutivos fica cada um dos números reais. Tá? Então, raiz de 6. Eu sei que a raiz de 1 é 1, a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3. Então, a raiz de 6 vai ficar aqui entre raiz de 4 e raiz de 9. Então, é entre 2 e 3. Entre 2 e 3. Então, a raiz de 6 é 2,449 e uma sequência de números aí. Então, a raiz de 6 está entre 2 e 3. 11 dividido por 7 vai dar 1,57 e mais outros números aqui na frente. Então, ele vai estar entre 1 e 2, que é 1,5 para frente. Então, entre 1 e 2. Π sobre 2 é 3,14 dividido por 2, que vai dar 1,04. Vai estar entre 1 e 2. Raiz de 10 vai estar entre raiz de 9 e raiz de 16. Então, vai estar entre 3 e 4. Entre 3 e 4. A raiz de 10 é 3,16 e vários números para frente. Raiz de 12 dividido por 3 vai dar 1,15 e vários números depois da vírgula. Vai estar entre 1 e 2. Página 63, exercício 6. Considere os números reais menos raiz de 5 e mais raiz de 7. Quantos números reais existem entre eles? Então, menos raiz de 5 vai ser menos 2,236067. Vai estar mais ou menos aqui. E a raiz de 7 vai ficar 2,645, você vai dar mais ou menos aqui, depois do 2,5. Então, aqui, nesse intervalo aqui, tem infinitos números reais. Então, números reais são infinitos aqui, no intervalo de menos raiz de 5 e raiz de 7. Agora, números inteiros. Números inteiros só tem o menos 1, o 1 e o 2. São esses os números inteiros. Na B, quantos números racionais existem entre eles? Também são infinitos. E também infinitos números irracionais. Então, números racionais e irracionais, infinitamente. São vários que estão aqui nesse espaço de menos raiz de 5 e raiz de 7. Página 63, exercício 7. Coloque em ordem crescente os números reais abaixo. Então, aqui o menor aqui vai ser 0,25. Eu tenho colocado o menor para o maior. Depois do 0,25 é 0,5, que é meio. Depois 0,53. 0,555, que é dízima periódica, vem depois. 4 quintos. 4 dividido por 5 vai dar 0,8, que vem depois. 8 dividido por 3 vai dar aproximadamente 2,6, que é o último. Então, é essa ordem aqui. Página 63, exercício 8. Complete com os símbolos maior, menor ou igual, de modo que obtenha as afirmações verdadeiras. Na letra A. Qual é maior, menos raiz de 5 ou 1? Então, menos raiz de 5 vai ficar menos 2,23605. 1. Então, ele é negativo, então ele é menor do que 1. Aqui, menos raiz de 5 é menor do que 1. 13 dividido por 3 vai dar 4,33. É menor do que 9. Π vale 3,14 e 2, então o π é maior que 2. 1,33 é maior do que 1,2. 7 terços, 7 dividido por 3 vai dar 2,33, aqui vai ser igual. 0,5 é positivo, então é maior do que o número negativo. Todo número positivo é maior que o negativo, então 0,5 é maior do que menos 3. Menos π é menos 3,14 e 2. Todo número negativo é menor do que o número positivo, então 2 é maior do que menos π. 1,73200508 é igual à raiz de 3, porque esse valor aqui é o mesmo número da raiz de 3. Então, aqui é igual.